So let's read now from Romans 3, Então vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 3, verses 19 through 28. dos versículos 19 a 28. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o que diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, we are so grateful to be here today. Gracioso Deus, nós estamos alegres de estarmos aqui nesta manhã. And we pray that thy truth, thy Reformation biblical truth, E nós oramos para que a tua verdade, que foi levantada na reforma, que é uma verdade bíblica, may be propounded from this pulpit today. possa ser anunciada a partir desse púlpito hoje. And that the friends who are gathered here might benefit spiritually and intellectually from these talks. E para que os irmãos que estão aqui hoje possam ser beneficiados espiritualmente a partir do que vamos tratar aqui. And that thou wouldst multiply the reformed biblical faith throughout southern Brazil. E para que possa haver um espalhar dessa fé reformada a partir das Escrituras aqui no sul do Brasil. Tear open the heavens, O Lord, and come down. Abra as comportas do céu, Deus, e desça até nós. And visit thy vine by the grace of thy Holy Spirit. E visite a vinha que está reunida aqui pelo teu Santo Espírito. And do wondrous things in our midst today. E faça maravilhas em nosso meio nos dias de hoje. And let us get a good grasp of this precious doctrine of justification by faith alone. E que nós possamos compreender essa preciosidade que é a justificação pela fé somente. We pray for help in speaking, also for my translator in translating. Nós pedimos a tua ajuda no que diz respeito ao meu falar e naquilo que está sendo interpretado pelo meu intérprete, so that our souls will be greatly blessed. para que as nossas almas possam ser abençoadas. In Jesus' name we pray. E nós Amen. oramos no nome de Jesus. Amém. Well, the doctrine of justification by faith alone is one of the central doctrines in the Bible. A doutrina da justificação pela fé é uma das doutrinas centrais na Bíblia. And the rediscovery of this doctrine by Martin Luther E a redescoberta dessa doutrina por Martinho Lutero, actually turned Europe upside down. ela virou a Europa de fato de cabeça para baixo. At a time when Satan was hovering over Europe, No momento em que Satanás estava pairando sobre a Europa, saying, Europe is mine, dizendo, a Europa é minha, God raised up Luther Deus levantou Lutero and the reformers e os reformadores to turn everything upside down. para virar tudo de cabeça para baixo. And today we need that same reformation again. E hoje nós precisamos dessa mesma reforma de novo. And we need particularly this doctrine of justification by faith alone. E especificamente nós precisamos dessa doutrina da justificação pela fé somente. And we need this doctrine for several reasons. E nós precisamos dessa doutrina por uma série de razões, uma série de motivos. Number one, Primeiro, justification
doesn't only lie at the heart of the gospel, it is the gospel. A justificação pela fé, ela não simplesmente está no cerne do evangelho, mas é o próprio evangelho. Because it concerns our right standing with God. Porque diz respeito do nosso estar diante de Deus de uma maneira justificada. Number 2, Segundo, when we correctly understand justification, quando nós entendemos justificação de uma maneira correta, justification by faith alone is the greatest answer to nearly every heresy in the Christian church. justificação pela fé, ela é um antídoto para toda heresia que surge na igreja. Nearly every heresy has come about as a misunderstanding of this doctrine. Quase que toda a heresia que surge na igreja é uma má interpretação dessa doutrina. Number 3, Terceiro, justification is a great incentive to the revival of the church. a justificação pela fé é um grande incentivo para um reavivamento dentro da igreja. Whenever God sends revival in church history, Sempre que Deus mandou um reavivamento na história da igreja, there is always a revival of this precious doctrine. sempre houve um reavivar dessa doutrina preciosa. Number 4, Número 4, justification gives you an answer for many pastoral problems in the a church. justificação ela concede muitas respostas para problemas pastorais na igreja. It speaks to the need of assurance of faith, for example. Ela fala no que diz respeito à segurança da fé. It also addresses problems such as, how do I face trials? Lida também com questões de como é que eu enfrento as dificuldades. And number 5, E número 5, we need justification by faith alone Nós- in order to understand the basics of the Christian faith. nós precisamos da doutrina da justificação pela fé para entender as bases da doutrina cristã. Michael Horton from California recently did a study on justification by faith alone. O Michael Horton, que é da Califórnia, ele fez um estudo recente no que diz respeito à justificação pela fé. He concluded that 85% of American evangelicals do not understand the doctrine of justification by faith. Ele chegou à conclusão de que 85% dos cristãos americanos não fazem a mínima ideia do que é justificação pela fé somente. And that's a tragedy, Isso é uma tragédia, because people are always looking for something more porque as pessoas sempre estão procurando algo a mais, or something different. ou alguma coisa diferente. But we don't need anything more and we don't need anything different than justification by faith alone. Nós não precisamos de nada a mais, nós não precisamos nada além daquilo que a justificação pela fé é. The whole of the Christian life is a discovery of the riches of this doctrine. O todo da vida cristã é descobrir ou redescobrir as riquezas dessa doutrina. We don't need anything more than this grand truth. Nós não precisamos nada além do que essa grande verdade. So let me look at it with you this morning. Então vamos olhar para isso nesta manhã. And I especially want to expound with you verses 23 through 28. E eu quero expandir e explicar os versículos, especificamente os versículos de 23 a 28 of Romans chapter 3. de Romanos capítulo 3. We want to look at 4 thoughts Eu quero pensar em 4 coisas com você, under the theme, how are we justified before God? sobre o tema de como é que nós somos justificados diante de Deus. Thought number 1 is by grace alone. Então o primeiro pensamento é pela graça somente. Number 2, in Christ alone. Em Cristo somente, número 2. Number 3, through faith alone. Número 3, pela fé somente. And number 4, for God's glory alone. E número 4, para a glória de Deus somente. So when we turn to the doctrine of justification by faith, Então, quando nós olhamos para a doutrina de justificação pela fé, the first thing we notice that Paul says in verse 23 a primeira coisa que nós notamos que Paulo nos diz no versículo and 23 24 e 24 is that justification is always by grace only.
que a justificação sempre foi e sempre será pela graça de Deus. Look at the beginning of verse 24. Veja o início do versículo 24. Being justified freely by his grace. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Now, why is it that we can be justified only by grace Mas como nós podemos ser justificados somente pela graça and not by our works? e não pelas nossas obras? Why does everything that God gives us have to be by grace? Por que tudo que Deus nos dá tem que ser pela graça? And why can't we contribute something, at least something, to our salvation? E por que nós não podemos contribuir com nem um pouco, nem um pouquinho na nossa salvação? Well, the answer is in verse 23. A resposta está no versículo 23. For all have sinned, you have sinned, Porque todos, absolutamente todos pecaram, vocês pecaram, and I have sinned. e eu pequei. And we have all come short of the glory of God. E todos nós carecemos da glória de Deus. And you see, to understand justification rightly, E para entender a justificação de uma maneira correta, we need to understand verse 23. nós precisamos entender o versículo 23. So Paul begins his doctrine of justification by faith alone Então Paulo começa a lidar com a doutrina da justificação pela fé somente, by spending 3 chapters explaining how bad man is. para usar, ele começa usando 3 capítulos para falar do quão ruim o homem é. He spends the first 2 chapters Os primeiros 2 capítulos explaining that all Jews are sinners and then all Gentiles are sinners. falando de que todos os judeus são pecadores e todos os gentios são pecadores. And then he considers in chapter 3 E aí no capítulo 3 ele considera that everyone is a sinner, que todos são pecadores, a transgressor of the moral law of God, transgressores da lei moral de Deus, the 10 commandments. os 10 mandamentos. So we have all trespassed against a holy God. Todos nós transgredimos diante de um Deus santo. And after 3 chapters of telling us that we have bad hearts and we have bad records, E depois de usar 3 capítulos para dizer que nós temos pecado e nós temos um histórico de más obras, Paul then concludes in verse 19 of chapter 3 ele conclui então no versículo 3 do capítulo 19 that the law, whatever the law saith, it says to them who are under the law that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Capítulo 3, do versículo 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o que diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. You see, today in America, many preachers don't want to make their people feel guilty. Hoje nos Estados Unidos, muitos pregadores não querem fazer com que as pessoas se sintam culpadas. They will even say something like this in their sermons. Muitas vezes eles dizem algo assim nos seus sermões. I know what I'm saying is convicting, but I don't want to make you feel too guilty. Eu sei que eu estou convencido pelo que eu estou falando, mas eu não quero fazer com que você se sinta tão culpado. But Paul wants to make his readers feel guilty. Mas Paulo quer que os seus leitores se sintam culpados. He wants everyone in the world to become guilty before God. Ele quer que todo mundo se sinta culpado no mundo todo diante de Deus. And you see, I am here today to tell you E eu estou aqui hoje para dizer para vocês and to remind myself e lembrar-me a mim mesmo that apart from God's amazing grace, que a parte da maravilhosa graça de Deus, we are all just guilty, hell-worthy sinners before the sight of a holy God. nós somos todos culpados, merecedores do inferno diante de um justo e santo Deus. You and I have broken every commandment of all 10 commandments of the moral law. Você e eu quebramos todos os 10 mandamentos da lei moral de Deus. And if God will open his books of our life on the day of judgment, E quando Deus abrir o livro das nossas vidas no dia do juízo, there is no person on earth that will be able to stand before him.
E não haverá nenhuma pessoa que vai poder ficar diante de Deus except for Jesus Christ. a parte de Jesus Cristo. And God's law, Paul is teaching us in the first 3 chapters of Romans, is immutable. It cannot change. E a lei de Deus, Paulo vai falar que ela é imutável, ela não pode mudar. And it's inflexible. Ela é inflexível. You see, if you don't grasp this, nothing else that I say all day long about justification will make any sense to you. Se você não conseguir absorver isso, nada mais no que diz respeito à justificação vai fazer sentido para você. Let me illustrate it this way. Deixa eu ilustrar da seguinte maneira. In the Middle Ages, there was a very famous book written by a man named Anselm. Middle Ages. Okay. The medieval age. Na era medieval teve um livro que foi escrito by whom? Anselm. A Anselmo de Canterbury. Yes. Now, Anselm wrote a book called Why God Should Become Man. E ele escreveu um livro que intitulado assim: Por que Deus deveria se tornar homem? And the book is a dialogue between Anselm, who is the seasoned pastor, E o livro é uma conversa entre Anselmo, que é um pastor, and a beginning disciple named Bozo. e um discípulo que está ali começando a sua fé, chamado Bozo. Even the name Bozo sounds kind of like he's kind of stupid. Até o nome Bozo, né, nos mostra que ele é um tipo de um estúpido, um ignorante. And Bozo was asking Anselm all kinds of questions. E o Bozo estava perguntando uma série de questões para Anselmo. And finally, Anselm gets frustrated with Bozo E o Anselmo chegou a um ponto que ele ficou frustrado com because Bozo. Bozo keeps saying, "Why does Jesus really have to become man? Porque o Bozo, ele ficava perguntando por que Jesus tem que se tornar homem? Why can't we do something at least to our own salvation?" Por que nós não podemos fazer alguma coisa para a nossa própria salvação? And finally, Anselm turns to Bozo and he says this, E finalmente o Anselmo ele vira para o Bozo e fala o seguinte: "Bozo, your problem Bozo, o seu problema is that you cannot understand the largeness of grace é que você não consegue entender a grandeza da graça, because you don't understand the seriousness of sin." porque você não entende a seriedade do pecado. And you see, this is the problem why people have such a hard time today understanding justification by faith alone. É por isso que as pessoas têm uma tremenda dificuldade de entender a justificação pela fé hoje. Paul says in verse 23, "Because we have all sinned, we have come short of the glory of God." Paulo vai dizer no versículo 23, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Paul is saying, whether you're a Jew or you're a Gentile, you are a robber of the glory of God. Seja você um judeu ou um gentio, você é um ladrão da glória de Deus. God put you in this world to glorify Him. Deus colocou você nesse mundo para glorificá-lo. You were meant to be singing in that choir on earth that sings praises to God. Você foi criado para cantar naquele coro que deve glorificar o nosso Deus. But instead, you chose your own way. Mas ao invés disso, você escolheu fazer da sua maneira. You chose to live for yourself. Você escolheu viver para si mesmo. You chose the way of sin. Você escolheu o caminho do pecado. You have besmirched the glory of God. Você manchou a glória de Deus. And now that glory is hidden from you. E agora essa glória está escondida aos seus olhos. And you can never get it back in your own strength. E você na sua força nunca vai conseguir receber essa glória de volta. Only grace can give it to you. Só a graça pode conceder a você. And grace means the demerited favor of God. The unmerited favor of God. E a graça é o favor imerecido de Deus. You not only do not deserve God,
você não apenas não merece Deus, but you and I deserve the opposite of God mas nós merecemos o oposto de Deus, because we're sinners. porque nós somos pecadores. And so we need His grace. Então nós precisamos da sua graça. We need God alone to save us. Nós precisamos de Deus somente para nos salvar. But how does He do that? Mas como é que Deus faz isso? Well, Paul goes on to tell us He does it in Christ alone. E Paulo vai seguir aqui dizendo que ele faz isso somente em Cristo. And that's my second thought. E esse é o meu segundo ponto. Look at it in verses 24 and 25. Veja os versículos 24 e 25. Let's read those two verses again. Vamos ler de novo esses versículos. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Did you notice that word freely? Você reparou essa palavra gratuitamente? We are justified freely Nós in Christ Jesus. Nós somos justificados gratuitamente em Cristo Jesus. You see, salvation is free to us A salvação, ela é de graça para nós, because Jesus paid the price. porque Jesus pagou o preço. He paid the whole price Ele pagou todo o preço to turn away the wrath of God. para desviar a ira de Deus. That's what the word propitiation means. É isso que a palavra propiciação significa. So outside of Jesus, God must be angry against us. Então, a parte de Cristo, Deus deve estar irado para conosco, Because we are sinners porque nós somos pecadores. who have robbed Him of His glory. Nós roubamos a glória de Deus. But in Jesus, Mas em Cristo, who knew no sin, aquele que não conheceu o pecado, but took our place as a sinner, mas tomou o nosso lugar como pecador, we can be the righteousness of God in Him. nós podemos ser justiça diante de Deus por causa de Cristo. How? How is that possible? Como é que isso é possível? Because Jesus can do in justification the two things for us that we need to have done for us. Porque Jesus pode fazer na justificação as duas coisas que nós não podemos fazer. And two things that we cannot do for ourselves. Duas coisas que nós não podemos fazer por nós mesmos. The first thing is this. A primeira coisa é isso. É o seguinte: In order to get into heaven and to be united with God, para podermos chegar ao céu e estar em paz com Deus, our sin needs to be wiped away. os nossos pecados precisam ser levados embora. It needs to be forgiven. Eles precisam ser perdoados. But how can our sin be forgiven when God is holy? Mas como é que Deus pode perdoar os pecados se Ele é santo? And we are nothing but sinners. E nós não somos nada além de pecadores. Well, the only answer, you see, is Jesus Christ, A única resposta, note, é Jesus Cristo, who came to suffer and die que veio para sofrer e morrer, to take the place of sinners. para tomar o lugar dos pecadores. When He knew no sin, Aquele que não conheceu o pecado, He had no actual sin. ele não tinha nenhum pecado na sua vida atual, He never sinned in thought, in word, or in action. ele nunca pecou nas suas ações, nos seus pensamentos, naquilo que ele desenvolveu. He loved God above all. Ele amava a Deus acima de tudo. He loved His neighbors Himself. Ele amava o seu próximo como a si mesmo. For 33 years, Por 33 anos, perfectly. vivendo de forma perfeita. So He never sinned once. Então ele nunca pecou, nenhuma vez sequer. And He had no original sin, E ele não tinha nenhum pecado original, because He was conceived miraculously in the womb of Mary. porque ele foi concebido miraculosamente no ventre de Maria, By the Holy Spirit. pelo Espírito Santo. And so when He suffers and dies for us, Então quando ele sofre e morre por nós, He takes all our sin upon Himself, ele toma todos os nossos pecados sobre si,
For our sin deserves suffering and death. Porque o nosso pecado merece sofrimento e morte. He takes the hell that we deserve upon himself. Ele toma o inferno que estava sobre nós e toma sobre si. And when we believe in him alone for salvation, E quando nós cremos nele somente para a nossa salvação, by the grace of the Holy Spirit, pela graça do Espírito Santo, he takes his obedience ele pega a sua obediência and he imputes that to us. e ele imputa isso a nós. And he takes our sins E ele pega os nossos pecados and they are imputed to him. e são imputados os nossos pecados nele. So there's this wonderful exchange. Então é essa maravilhosa troca. I receive his righteousness Eu recebo a sua justiça and he receives my unrighteousness e ele recebe a minha injustiça and pays the price for all my sin e paga o preço por todos os meus pecados. through the agonizing death of Calvary Pela agoniante morte no Calvário. until he could say, "It is finished." Até ele dizer, está consumado. Holy Father, I have paid the full price of sin for this sinner. Santo Deus, eu paguei o preço completo por esses pecadores. And oh, what a price Jesus had to pay. E nenhum outro preço Jesus teve que pagar. You see, the only way our sin could be dealt with A única maneira que o nosso pecado pode ser lidado is by his agony and his bloody sweat, é pela sua agonia e pelo suar do seu sangue, taking our death right down into the grave, levando a nossa morte lá para a sua cova entering the lake of fire for us, e tirando o lago de fogo que pertence a nós, going into the bottomless pit as our substitute, e indo ao mais profundo dessa terra como nosso substituto, suffering the wrath of a sin-hating God against us. sofrendo a ira de um Deus justo sobre nós. And so there he hangs on the cross. Então ele está lá na cruz, He hangs naked, ele está nu, shameful death, uma morte vergonhosa, deserted by his heavenly Father, desertado pelo seu santo Pai. forsaken by his own disciples, Ele foi abandonado pelos seus próprios discípulos, rejected by the religious establishment of the day, rejeitado pelo sistema religioso dos seus dias, rejected by all the devils of hell. rejeitado por todos os demônios do inferno. Even the sun in nature will not shine upon him. Até o sol, o próprio sol, não brilha mais sobre And ele. no one looks at him and says, "Lord Jesus, I understand what you're going through." Ninguém olha para ele e fala, Senhor Jesus, eu entendo pelo que o Senhor The está angels passando. do not come to comfort him. Os anjos não vêm confortá-lo. The heavens do not break open, and the Father does not say, "This is my beloved Son." Os céus não se abrem e Deus não fala para ele, esse é o meu filho amado. He is forsaken of heaven, of earth, and of hell. Ele está abandonado por todos, pelo céu, pelo inferno, por todo mundo. He stands naked between them all, Ele está lá, nu, diante de todos, utterly forsaken, completamente abandonado, trotting the winepress alone, sofrendo o cálice da ira somente. abandoned to the cruel hands of the most merciless men on the earth. Abandonado nas mãos dos homens mais cruéis que podiam existir naquela época. In this unclean place, Nesse lugar completamente sujo, suffering the agony of his Father forsaking him, sofrendo a agonia de ter sido abandonado pelo seu próprio pai. and all that to pay for your sin E tudo isso para pagar pelo seu pecado and my sin. e o meu pecado. This is what we call the passive obedience of Jesus Christ. É isso que nós chamamos de obediência passiva de Jesus Cristo. But that's not all we need to have done for us, Mas isso não foi tudo que precisava ser feito por nós. because it is one thing to have all our sins removed, Que uma coisa é ter todos os nossos pecados removidos, and it is another thing to have a right to enter into heaven. mas é uma outra coisa ter o direito de entrar no céu. And as God said to Adam in E paradise, como Deus disse a Adão lá no paraíso, if he would obey perfectly,
Se você obedecer de maneira perfeita, You see, the implication was the day would come when he would have eternal life. a implicação disso é que um dia ele teria a vida eterna. So we don't only need someone to pay for our sins. Então não apenas precisamos de alguém que pague os nossos pecados, We need someone to take our place to obey the law perfectly for us. nós precisamos de alguém que tome o nosso lugar e obedeça a lei de maneira perfeita por nós. So when we believe in Christ alone for salvation, Então quando nós cremos em Cristo somente para a nossa justificação, we are justified not only by the passive obedience of Jesus nós não somos apenas justificados pela obediência passiva de Jesus, to pay for our sins, de pagar pelos nossos pecados, but we are also justified by the active obedience of Jesus, nós também somos justificados pela obediência ativa de Jesus, who obeyed the law perfectly for us. que obedeceu à lei de Deus de maneira perfeita por nós. We who are sinning every single second. Nós que estamos pecando a cada segundo, Because what does the law demand? porque o que a lei exige? The law demands love. A lei exige amor. The first table of the law demands that you must love the Lord your God above everything else. A primeira tábua da lei diz que você deve amar a Deus sobre todas as coisas. And by nature, we never do that. E por natureza nós não fazemos isso. The second table of the law demands we love our neighbor as E a ourselves. segunda tábua da lei diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. By nature, we never do that. E por natureza nós não fazemos isso. And so every single second, every tick of the clock, tick, 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 A cada tic-tac do relógio nós não obedecemos à lei. we are sinning Nós estamos pecando against the first table and the second table of the law. contra a primeira e contra a segunda tábua da lei. And Jesus never sinned. E Jesus nunca pecou. So when we believe in him alone for salvation, Então quando nós cremos nele somente para a nossa salvação, he not only imputes to us his forgiving grace, ele não apenas imputa a nós a sua graça perdoadora, his passive obedience, a sua obediência passiva, but he also imputes to our account his active obedience, mas ele também coloca na nossa conta a sua obediência ativa, his perfect obedience to the law, a sua obediência perfeita à lei, so that we may have a right to eternal life with God. para que nós tenhamos o direito de viver a vida eterna com Deus. So this is what justification means. Isso é o que justificação significa. That through Jesus alone, É que através de Jesus Cristo somente, and what John Calvin called his double obedience, é o que Calvino chamou de obediência dupla. his passive obedience and his active A obedience. sua obediência passiva e a sua obediência ativa. My sins may be forgiven, Os meus pecados podem ser perdoados and I may have a right to eternal life. e eu tenho o direito da vida eterna. These are the two sides of the one coin of justification. Esses são os dois lados da mesma moeda da justificação. Forgiveness of my sins O perdão dos meus pecados and a right to eternal life. e o direito à vida eterna. That's what Paul is saying in verses 24 and É 25. isso que Paulo está dizendo nos versículos 24 e 25. Now, this is possible, Paul goes on to tell us, E isso é possível, Paulo vai continuar nos dizendo, and this is my third thought, e esse é o meu terceiro ponto, only by faith alone. somente pela fé, somente. And he repeats this 4 or 5 times. E ele repete isso umas 4, 5 vezes. In verse 22, he says, this comes to upon all them that believe. Isso vem a todos os que creem. No versículo 22 ele fala isso. In verse 25, he said, Christ is a propitiatory sacrifice through faith. E no versículo 25 ele diz que no seu sangue como propiciação mediante a fé. In verse 26, he says, God is the one who justifies those who have faith in Jesus. Versículo 26 ele vai dizer que Deus vai justificar daquele que tem fé em Jesus. In verse 27, he says, boasting is excluded on the principle of faith.
No versículo 27 ele fala, onde pois a jactância foi toda excluída, por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. And then in verse 28 he says, we conclude therefore that a man is justified by faith without the deeds of the law. E no versículo 28 ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. 5 times in a row, Paul is saying, you are saved, you are justified in Christ by grace through faith alone. 5 vezes em sequência, Paulo vai insistir que nós somos justificados pela fé somente. Now, why is that so important, that it's by faith alone? E por que esse pela fé somente é tão importante? Well, because the New Testament is telling us literally hundreds of times Porque o Novo Testamento nos diz literalmente centenas de vezes that the way we get into Christ que a maneira de nós estarmos em Cristo is through faith. é pela fé. So that we don't rejoice in faith, but we rejoice in the object of faith, which is Jesus. Nós não nos alegramos na fé em si, mas no objeto da fé, que é o próprio Jesus. But we receive Jesus through faith. Mas nós recebemos a Cristo, a Jesus, pela fé. Let me explain. Deixa eu explicar isso. Let's say you are walking through a desert Digamos que você está andando pelo deserto and you are very, very thirsty. e você está com muita sede. And you finally get to the end of the desert. E você finalmente chega ao final do deserto. And somebody has a large glass of water waiting for you. E alguém tem um copo bem grande de água esperando por você. But let's say that the lid on that glass was tight and you can't open it. E digamos que a tampa nesse copo ela está tão fechada, ela é tão dura que você não consegue abrir. You can see there's water, Você consegue ver que tem água, but you can't get at it. mas você não consegue tirar a água dali. But then if someone comes along and has a straw Mas alguém chega a você e essa pessoa tem um canudo. and punctures that lid E aí essa pessoa consegue atravessar essa tampa and gives it to you, e ela dá a você. and then you can drink. E aí você pode beber. Oh, and the water tastes so good. E a água ela é tão gostosa. You don't praise God for the straw. Você não dá glória a Deus pelo canudo. The straw was just the means by which you got the water. O canudo foi só um meio pelo qual você recebeu a água. You praise God for the water. Você dá glória a Deus pela água. You see, faith is the straw. A fé é o canudo. God gives you the faith Deus dá a você a fé so that you can drink the water of life, which is Jesus Christ. para que você beba a água da vida, que é o próprio Jesus Cristo. And so again and again in the New Testament, Então, de novo, repetidamente no Novo Testamento, Paul speaks about us being in Christ by faith. Paulo vai falar de nós estarmos em Cristo pela fé. We believe into him. Nós cremos nele. And by faith, I then receive union with Jesus. E pela fé eu recebo a união com Cristo. And out of that union with Jesus, I may then have communion with Jesus. E a partir dessa união com Cristo eu posso ter comunhão com Cristo. Now, there's a second reason why it's so important that it is by faith alone that we get justification. E tem uma segunda coisa que é muito importante nós entendemos o que diz respeito à justificação pela fé somente. That's because faith contributes nothing to our salvation. É porque a fé contribui em nada para a nossa salvação. Because the entire object of faith is Jesus. Porque o todo do objeto da fé é Cristo. So he then gets all the glory for our salvation. Então ele recebe toda a glória para a nossa salvação. Matthew Henry, the Puritan, put it this way. O Matthew Henry, o puritano, ele colocou dessa maneira. He said, Jesus honors faith the most of all graces Deus honra a fé, que é o maior de todas as graças, because faith honors Christ the most. porque a fé honra Cristo ao seu máximo.
The very definition of faith A própria definição de fé is to trust in Jesus alone, é de confiar em Jesus somente, to rely entirely upon Him. de depositar a nossa confiança inteiramente nele. Now, this is the breakthrough that Martin Luther experienced. Esse foi o ponto de virada que Martinho Lutero experimentou 500 years ago, 500 anos atrás, when he was reading Romans 1:17. quando ele estava lendo Romanos 1:17. The just shall live by faith, O justo viverá pela fé, because faith is in Christ alone. porque a fé é em Cristo somente. And so for the first time, Martin Luther saw that he needed to contribute nothing to his salvation. Então a primeira vez que Martinho Lutero viu que ele não tinha que contribuir em nada para a sua salvação, But that Jesus did everything mas que Jesus fez tudo through his double obedience. através da sua obediência dupla. And even he gives his spirit E ele até concede o seu espírito to give us the gift of faith para nos dar o dom da fé, so that we may receive the gift of Jesus. para que nós recebamos o dom de Jesus. So it's all grace. Então é tudo pela graça. Now, let me explain it this way. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Our children are a bit older now, Nossos filhos são um pouco mais velhos agora, but when they were young, mas quando eles eram menores when my birthday was coming, e o meu aniversário estava chegando, my wife would come to me a minha esposa vinha a mim and she would say, "The children want to buy you a birthday gift." e ela dizia: as crianças querem te comprar um presente. So I would reach into my wallet Então eu pegava a minha carteira, and I would give my wife money. eu ia dar dinheiro para minha esposa, She would give it to the children. para que ela desse às crianças. The children would buy me something E as crianças iam me comprar algo and they would give it back to me. e eles iam devolver para mim. Now, when they gave it to me, Quando eles davam para mim, what did I say? o que eu dizia? Oh, well, that's my money anyway. Ah, esse é o meu dinheiro mesmo. No, 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 no. Não, claro que não. I said, thank you so much. Eu dizia: muito obrigado. This is wonderful. Isso é maravilhoso. And you see, when we believe in Jesus alone, Quando nós cremos em Jesus somente, Jesus rewards our faith ele recompensa a nossa fé with an inward peace that passes all understanding, com uma paz que excede todo o entendimento, because that faith rests in Him. porque essa fé ela está depositada nele. But the faith itself that we exercise, Mas a fé em si que nós temos ou exercitamos was actually a gift from Him to begin with. foi um dom dele para começo de conversa. And we're just giving back to Him what He first gave to us. Nós simplesmente estamos devolvendo aquilo que ele nos deu primeiro. And so we surrender, when we exercise faith, we surrender our entire soul to Jesus. Então, ao exercitar a nossa fé, nós nos rendemos de maneira completa e total a Jesus. We flee with all our poverty to His riches. Nós mandamos embora toda a nossa pobreza e vamos diante das riquezas dele. And we say with the poet, nothing in my hand I bring. E nós dizemos como o poeta, nada trago em minhas mãos. Simply to thy cross I cling. Simplesmente à cruz eu me agarro. And you see, that then serves, and this is my last thought, that then serves to the glory of God alone. E isso diz respeito à glória de Deus somente. And that's why Paul concludes chapter 3 E é por isso que Paulo conclui o capítulo 3 by talking about boasting. falando no que diz respeito About boasting. Look at verse 27. no versículo 27, a respeito do gloriar-se. He said, we don't boast in works Nós não nos gloriamos nas nossas obras, because we have nothing to boast in. We're sinners. porque nós não temos nada do que nos gloriar, nós somos pecadores. And we don't boast in faith. E nós não nos vangloriamos da nossa fé. Faith is only the means by which we receive Jesus. É simplesmente o meio pelo qual nós recebemos a Cristo.
but we boast in God alone, mas nós nos gloriamos em Deus somente, in the glory of God, na glória de Deus, because God is worthy of all our boasting. porque Ele é digno de toda o nosso louvor. Faith boasts in Jesus. A fé, ela se gloria em Jesus Cristo. So there's nothing to boast in from our side. Então não tem nada do que nos gloriarmos do nosso lado. That's the message of the gospel. Essa é a mensagem do Evangelho. Justification by faith alone, Justificação pela fé somente, through grace alone, pela graça somente, in Christ alone, em Cristo somente, to the glory of God alone. para a glória de Deus somente. Now let me conclude with a few practical applications. Deixa eu concluir com algumas aplicações práticas. Number one, Primeiro, the doing and the dying of Jesus aquilo que Jesus fez e a morte de Jesus is the only criteria for our acceptance with God. é o único critério para a nossa aceitação diante de Deus. Paul says in Romans 5 that this alone gives us peace with God through our Lord Jesus Christ. Paulo vai falar a esse respeito em Romanos capítulo 1, versículo 5, que nós somos justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Number two, Número 2. justification establishes my identity as a Christian. A justificação, ela estabelece a minha identidade como cristão. By the grace of God, I stand before you this morning as a man justified through the double obedience of Jesus Christ. Pela graça de Deus, eu estou aqui diante de vocês hoje, justificado pela obediência dupla de Jesus Cristo. That's my identity. Essa é minha identidade. Look how Paul puts it if you turn with me to Romans 6. Look how Paul puts it in Romans 6 verse 11. Olha como é que Paulo coloca isso em Romanos capítulo 6, versículo 11. He says, "Reckon yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord." Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Do you understand this? Você entende isso? If I'm justified in Jesus, Se eu estou justificado em Cristo, I've been made alive in Jesus. eu estou vivo diante de And Cristo. now I want to live unto Jesus E agora eu quero viver Cristo, because I'm a Christian, porque eu sou um cristão, a follower of um Jesus. seguidor de Jesus. And so sin has no more dominion over me. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Oh yes, I still struggle with indwelling sin. É claro que eu ainda lido e luto com o pecado que habita em mim, But sin is not my master. mas o pecado não é mais o meu mestre. Jesus is my master. Jesus é o meu mestre. So when temptation comes to me, Então quando a tentação vem a mim, when Satan comes to me, quando Satanás vem a mim, I must say, eu devo dizer: but I'm a Christian. eu sou um cristão. I have no business sinning. Eu não tenho qualquer obrigação no que diz respeito a pecar. My allegiance is to Jesus. A minha lealdade é somente a Jesus. That's my identity. Essa é a minha identidade. And thirdly, E terceiro, justification, Paul goes on to say in Romans 5 verse 2, justificação, Paulo ele vai um pouquinho adiante em Romanos capítulo 5, versículo 2, gives me access me dá acesso by faith pela fé into this grace wherein we stand. a essa graça na qual estamos firmes. So through Jesus, I have access to the Father. Então, através de Jesus eu tenho acesso ao Pai. And this gives me courage to live E isso me dá coragem para continuar vivendo, and confidence em confiança and boldness e em ousadia, obrigado, and stability estabilidade, so that I can live unto God. para que eu possa viver diante de Deus. Number 4, Número 4, justification helps me assess my trials properly. a justificação me ajuda a estabelecer os meus desafios de maneira apropriada. So when trials come, Quando os desafios vêm a mim, I don't say, oh no,
God must be very angry with me. Eu não digo assim, ah não, Deus deve estar muito irado contra mim. No, I am justified Não, eu estou justificado in Jesus, em Jesus. which means God is my Father. O que significa que Deus é meu Pai. And so when trials come, Então quando os desafios vêm, I say, my Father is chastening me. eu digo, o meu Pai está me treinando. My Father is maturing me. Ele está me fazendo mais maduro. My Father is preparing me for glory. Ele está me preparando para a glória. Number 5. Número 5. Justification by faith alone is my shield by which I quench all the fiery darts of the wicked. Justificação pela fé é um escudo pelo qual eu me defendo dos dados inflamados de Satanás. So when Satan's temptations come, Então quando as tentações de Satanás vêm a mim, and he says, "You're a Christian, e ele fala para mim, você é um cristão? and you still have the evil thoughts in your mind, Você ainda tem esses pensamentos maus na sua cabeça? you're too unworthy. Você não é digno. You don't love God enough. Você não ama a Deus suficiente. You don't obey him enough. Você não o obedece suficiente. Enough. Chega. I don't have enough of anything. Eu não tenho o suficiente de But when I'm nada. justified, Mas quando eu sou justificado, I have Jesus, eu tenho Cristo. and he has enough of everything, E Ele tem o suficiente de tudo. and he's given it all to me. E Ele deu tudo para mim. So I have everything in Jesus. Então eu tenho tudo em Cristo. And Jesus belongs to God. E Jesus pertence a Deus. And so Satan, all your objections are false. Então Satanás, todas as suas objeções são falsas. I have everything in Christ. Eu tenho tudo em Cristo. Number 6. Número 6. Justification by faith alone is our best message for evangelism. A justificação pela fé somente é a melhor mensagem para evangelizar. It's the only good news in all the world that sinners need to hear. É a única boa notícia, são as únicas boas notícias que os pecadores em todo o mundo precisam ouvir. And so when I evangelize someone next to me sitting on an airplane, Então quando eu estou do lado de alguém, começo a evangelizar essa pessoa quando eu estou no avião. I try to get to this point. Eu tento chegar nesse ponto. Christians are saved by Christ alone, As pessoas são salvas por Cristo somente, through faith alone, através da fé somente, by grace alone, pela graça somente, to the glory of God alone. para a glória de Deus somente. That's good news. Isso são as boas notícias. And finally, number 7. E por último, ponto número 7. Resting in justification by faith alone O descansar em justificação pela fé somente is not only the only way to live, não é unicamente a única maneira de viver, it's also the only way to die. mas é a única maneira de morrer, To die peacefully. de morrer em paz. You know, when there was a famous Scottish theologian by the name of John Brown, Teve um teólogo escocês famoso chamado John Brown, and he came to die. e ele estava próximo de morrer. His last words were these. As suas últimas palavras foram as seguintes. He lifted up his hands to heaven, Ele levantou as suas mãos aos céus and he said, e ele disse: "My Christ." Meu Cristo. And he fell back on his pillow and died. E ele deitou de volta na sua cama e morreu. And another Puritan, David Dixon, E outro puritano chamado David Dixon, was on his deathbed. ele estava no seu leito de morte And his friends asked him how he was doing. e os seus amigos perguntaram como é que ele estava. He said, "I'm doing well." Eu falei: estou bem. And they said, "Why?" Por quê? He said, "Because of the doctrine of justification by faith alone." Por conta da doutrina da justificação pela fé somente. And they said, "What does that doctrine mean to you?" E eles perguntaram: o que essa doutrina significa para você? And this is what he said. E isso é o que ele respondeu: I've taken all my bad deeds and I put them on one pile. eu peguei todas as minhas más obras e coloquei numa pilha.
And I've taken all my good works and I put them on the same pile. E eu peguei todas as minhas boas obras e coloquei na mesma pilha. And I've run away from that pile to Jesus. E eu corri para longe dessa pilha e corri para Cristo. And He is my total justification. E ele é a minha justificação total. So I die in peace. Então eu morro em paz. This is the doctrine of justification by faith alone. Isso é a doutrina da justificação pela fé somente. This is the only way you can be justified before God. Essa é a única maneira de que você pode ser justificado diante de Deus. And this is the gospel. E isso é o Evangelho. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, we thank Thee so much for justification by faith alone. Senhor Deus, o grande Deus dos céus, muito obrigado pela Through justificação, grace alone, pela graça somente, in Christ alone, em Cristo somente, to the glory of God alone. para a glória de Deus somente. Please help us to believe this doctrine, Por favor, nos ajude a crer nessa doutrina, to rest our souls on this doctrine, a descansar as nossas almas nessa doutrina, to live by this doctrine, viver por essa doutrina, to die in peace with this doctrine, a morrer em paz diante dessa doutrina and to live with Thee forever in glory through this doctrine. e viver contigo para sempre na glória diante dessa doutrina. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém.